Oi, lindona! Esse é o podcast Terapia Café, a mesa da terapeuta cristã. É aqui que você vai aprender e ouvir histórias de terapeutas que estão integrando o seu trabalho com a Bíblia. Toda semana tem uma conversa imperdível. Então, se você ainda não curte esse canal, não é assinante, membro e tudo que você puder ser, faça isso agora e faz mais uma coisa. Comenta muito e compartilha o link dessa conversa com todas as terapeutas cristãs que você conhece, porque eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com os nossos cafezinhos. Antes do cafezinho de hoje, que vai ser muito bom, roda a vinheta e na volta a gente conversa sobre terapia café. Lindona, hoje nós vamos falar sobre criança interior. Um assunto de prato cheio para quem quer aprender a integrar terapia e Bíblia. E para ter essa conversa, eu chamei uma aluna, guardiã, mentorada, maravilhosa, Karina Sobral. Bem-vinda, Cá. Obrigada, tá, pelo convite. Muito bom ter você aqui. Muito obrigada. E aí, vamos falar de criança interior? Vamos falar sobre criança interior. As crianças choram muito? Muito. Eu fui uma criança uma criança chorona. Eu tô vendo uma certa a circularidade no seu rosto. Moralidade. Moralidade, muito presente. Gente, a gente hoje é capaz que a gente fale um pouquinho também de análise corporal, porque Karina é analista corporal, eu também sou analista corporal, então a gente vai falar de Bíblia, de constelação, de criança interior, de análise corporal. Primeiro eu quero que você se apresente. Vamos lá. Sou a Karina Sobral, sou consteladora, sou social media, marketing, sou filha, sou esposa, sou filha do rei. Agora eu tenho uma identidade de filha. Depois do constelar, a identidade de filha veio enraizada. E deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acho que eu sei, mas não tenho certeza. Como foi que você chegou na família constelar? Eu cheguei pelo Vida em Ordem. Eu sabia que era isso. E ele é o meu queridinho, Vida em Ordem. Cheguei porque na pandemia, eu trabalhei muitos anos no corporativo, né, com vendas. E aí, na pandemia, eu resolvi parar. E aí, eu falei, vou empreender agora. E eu achei que seria super fácil, porque quando eu trabalhava com vendas, eu era uma das melhores vendedoras. Eu falei, agora empreender é Ctrl+C, Ctrl+V. E aí, eu não estava conseguindo me impor para os clientes, né? Falar, assumir a questão da adulta, né, do cliente. E aí, eu falei, eu preciso trabalhar isso. E aí, foi que eu comecei a conhecer a constelação, mas achei... Primeiro, a constelação, qualquer constelação. Qualquer constelação. Ah, tá. Que é outra, tá? Que é outra. Deixando bem claro que existe o constelar com a Bíblia e outras constelações. E aí eu conheci a constelação, mas eu falei, peraí, eu tenho que ver com calma se não tem a questão do misticismo, né? E aí comecei a pesquisar, e aí você apareceu. Aí eu falei, aqui é o meu lugar. E aí eu comprei o Vida em Ordem primeiro, e aí eu achei que eu ia... Desconfiada ela, tá vendo? Aí eu falei assim, é só finanças, vou ali resolver a questão da finança e tá tudo bem. Quando eu comecei o Vida em Ordem, eu falei, o financeiro é só a pontinha do iceberg, a questão de não saber cobrar. E aí, quando eu fui olhar, tinha muito mais coisa, muito mais profunda. E aí foi aonde eu comecei a olhar para a questão de origem, família, infância, adolescência. E ali que começou. Aí eu peguei e falei, é aqui que eu quero ficar. Foi quando você depois colocou o constelar, e aí eu falei, não, é aqui. E aí eu fui olhar para criança, fui olhar para Karina criança. E assim, né, as pessoas às vezes
talvez quem está de fora não tem consciência do quanto a gente trabalha essa criança dentro, né, do Constelar com a Bíblia. Porque, na verdade, quando a gente fala de uma relação confusa, complicada, desorganizada com pai e mãe, normalmente é a relação da criança. E por mais que a gente já tenha crescido, casado, seja, né, independente, muitas das questões daquela criança ainda reverberam na nossa vida. Então, eu queria saber primeiro do seu processo. O que você descobriu quando você encarou sua criança que talvez tenha produzido algum tipo de mudança na sua vida? Tá. Foi a questão, por exemplo, do profissional. Eu não sabia me impor. Eu não sabia cobrar. Da onde vinha isso, não saber se impor? Vinha de uma criança que tinha medo da rejeição e do abandono. Então, quando o cliente vinha e queria diminuir o meu valor, queria dar um jeitinho, eu aceitava. Porque eu falei, eu não posso ser abandonada, eu não posso ser rejeitada. Então, tinha muito isso. Quando eu trabalhava com vendas, se eu tivesse conhecido a constelação, eu tinha explodido muito mais. Porque quando o cliente vinha e eu não sabia comprar um produto, por exemplo, ou fechar, eu soubesse que ele não estava rejeitando a criança, me rejeitando, mas sim a compra, eu teria sofrido muito menos na vida. Então, com a constelação, eu fui olhar para isso, né? Fui lidar com a criança. Porque tudo começa lá na infância. A questão quando meu pai se importou, foi um pai emocionalmente ausente, uma mãe muito controladora. Então, eu fui olhar para isso. Da onde eu aprendi as coisas. O meu relacionamento com Deus, que era um Deus carrasco, que era um Deus que punia. Então, eu não pecava porque por amor. Não, eu não vou pecar porque não quero desagradar Deus, né? O meu pai. Não, eu não posso, não vou ser punida. Então, até meu relacionamento com Deus hoje é totalmente diferente. Era todo baseado nessa criança. Tem um autor, eu não me lembro agora qual é o nome do autor, mas ele tem essa frase muito conhecida que diz que a infância é o chão pelo qual nós vamos pisar durante toda a nossa vida, Sim. né? A vida inteira. Então, é muito importante, né? O que acontece ali na nossa infância. E você já tinha estudado análise corporal antes do Constelar com a Bíblia? Sim. E aplicava? Então, eu estudei, mas não trabalhei com. Não trabalhou, né? Não. E a análise corporal também parte muito, né, do momento da concepção até os 2 primeiros anos de vida, observando como que as dores vividas nessa fase, né, nesse período, vão influenciar até o formato do nosso corpo durante toda a vida, né? Então, de repente, você nunca ouviu falar disso, mas deixa eu falar. Tem... Agora eu não lembro, 4 formatos de corpo, 5 formatos de corpo. O Esquizoide, oral, rígido, masoca, vamos falar assim para não dar problema. Masoca, psi. E psi. Pronto, 5 formatos de corpo. E dependendo, isso aqui não é uma aula de análise corporal, mas dependendo das dores que você experimentou, da gestação da sua mãe, ou seja, da sua fecundação, até os 2 anos de vida, o seu corpo vai tomar a forma daquela dor. Mas aquilo ali não é só forma, também tem recursos. Cada dor que você carrega também revela, né? Compreende muitos recursos. Então, você já sabia disso. Sabia. E já sabia que você é mega oral. Sim. Já sabia. Sim. E aí foi como que eu comecei a entender por que eu queria tantas pessoas próximas, por que eu era tão emocional, por que eu tinha tanto medo do abandono, que abandono era esse, que eu tinha tanto medo. E muito rígido também, né? Aí, até quando nas vendas, eu trazia muito essa rígida, mas não controlava a rígida e o oral, né? Agora eu vou ser rígida. Não tá em equilíbrio. Não estava em equilíbrio. Então, quando eu era muito rígida, eu ia, descontava na comida, porque eu precisava controlar a oralidade. Eu queria ser querida também. Eu era bastante competitiva, mas não queria perder as relações. Então, eu não sabia dosar. Então, hora eu estava vendendo, enquanto eu estava vendendo muito, eu estava comendo muito, para trazer o equilíbrio. E como eu não equilibrei, foi nessa época que eu alcancei um sobrepeso muito grande. Então, eu era uma das melhores vendedoras, mas tinha me aprofundado na comida para trazer o aconchego que eu precisava, né? O que eu procurava na oralidade. Mas, Cá, vou te provocar. Provoque. Perceba a ironia. Mas quem está em Cristo não é uma nova criatura? As coisas velhas não se passaram, eis que tudo se fez novo? Que importância tem, afinal de contas, a sua criança interior? Ela já não está lá atrás?
É. Isso. Ela quase desfalei com é que a gente cuida muito do espiritual e esquece de cuidar da alma, né? Eu venho... Ou não cuida, então, Ou na não verdade, do espiritual. Pensa que tá cuidando, finge que tá cuidando, acha que tá cuidando, né? Acha que decorar um versículo e repetir vai tipo assim, te livrar da compreensão profunda sobre aquele versículo. Ele não tá falando assim, ó, pode passar uma borracha no seu passado, porque ele não tem importância nenhuma. Porque o passado está presente enquanto ele não é resolvido. Verdade é essa. E se a sua criança foi abandonada, foi rejeitada, foi humilhada, foi manipulada, foi traída, e essa criança não foi curada, não foi percebida e curada, ela vai continuar refletindo durante toda a sua vida. Falando sobre isso, quando eu fui mais nova, eu fui tocada por um tio. E aí ele morreu fatalmente, assim, aconteceu uma doença e ele morreu. E ali, espiritualmente falando, né, na minha cegueira, eu falei, Deus já se vingou. Então, passou. E aí, quando eu vim para o Constelar, que eu fui olhar para isso, que com esse acontecido, vinha outras coisas, tinha sido uma criança, mexia com tudo isso, aí eu fui olhar. Então, até com Deus, quando tem um spoiler, tem uma parte do curso que fala sobre a cabana. Foi ali que eu conheci um pai. Que independente do que aconteceu, ele continuava sendo meu pai. Que naquele momento ele estava ali comigo. E foi ali, que depois de muitos anos, batizado com o Espírito Santo, ouvindo o corinho de fogo. Estando em Cristo, que eu fui conhecer o meu pai. Então, não faz nem 2 anos que eu tenho um relacionamento com Deus. Eu vou dizer assim, eu acho que estar em Cristo, na verdade, é estar plenamente em Cristo, satisfeito em Cristo. E Cristo, ele é a revelação do que é ser filho. Então, como que eu posso estar em Cristo se, por exemplo, eu ainda me sinto abandonada? Sim. Então, não é que estar em Cristo não seja suficiente. É que, se eu estou em Cristo, mas, na verdade, eu não estou em Cristo. Né? Eu estou em Cristo, mas tenho uma ferida de abandono. Estou em Cristo, mas ainda não fui curada de um trauma que eu vivi na minha infância. Estou em Cristo, mas me sinto rejeitada. Esse mas mostra que você não está plenamente em Cristo. Talvez você queira estar em Cristo. Talvez você diga que está em Cristo, mas o seu coração, ele não está totalmente em Cristo. E eu acredito que o que a gente faz no nosso processo terapêutico, por ele considerar que sim, você tem que estar em Cristo, ele abrange essa consciência de assim, claro, você tem que estar em Cristo, mas você está de verdade? Ou você só está dizendo que está em Cristo, né? E aí, quando a gente falou assim, vamos falar sobre criança interior, eu fiquei com aquele versículo que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, que é Jesus dizendo, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu. Jesus estava falando sobre um grupo de crianças ali que os discípulos estavam achando que estava atrapalhando. Mas eu fiquei pensando, será que não é um convite do nosso Senhor para que a gente entregue para Ele, né, essa parte tão importante da nossa vida, que é a nossa infância, deixar vir essa menina até a presença dele para que ele cuide, para que ele cure, para que ele revele verdades, né? Para que ele realmente ajude ela a lidar com aquela dor. Será que também não é um convite para essa criança interior? Sim, muito. Porque eu vejo assim, tinha até uma coisa, eu jejuava, orava, mas quando eu me aproximava muito de Deus, eu retrocedia. E eu não entendia por quê. Porque eu tinha medo do Didi fazer alguma coisa comigo. Eu falo, eu não posso ficar tão em evidência, porque vai que eu fico em evidência e ele faz alguma coisa contra a minha vida. E então, não é consciente. E não é consciente. Até mergulhar mais profundo, orar mais, jejuar mais, estar ali mais com Deus, isso mudou. Eu falei, não, ele não tem poder contra a minha vida. E isso hoje é adulta. Mas a minha criança não queria se proteger. Então, até no relacionamento com Deus. E a gente vê nas igrejas quantas pessoas estão feridas. A criança, né? Estão feridas, não consegue mergulhar mais profundo, não consegue ter o acesso de relacionamento com Deus. E você sabe o que eu estava percebendo agora?
a gente tá vivendo um monte de polêmica no mundo gospel, né? Muitas. Então, foi ou não foi no evento? Gosta ou não gosta da música? Que é de esquerda ou de direita? Qual é que é a sua? E assim, dependendo para um grupo, então, vamos supor, você é do grupo A. Aí, quem é do grupo B, na sua opinião, não pertence. Não é cristão, não é de verdade, não é de Deus, é do diabo, e isso, aquilo. Mas quem é do grupo B, faz a mesma coisa com o grupo A. E eu tava analisando sistemicamente esses conflitos, que são muitos, né? Que nós vivemos hoje como igreja. E eu cheguei nessa conclusão. É um monte de criança brigando pela atenção do pai. Sim. E sabe quando você briga com seu irmão? Eu não sei, gente, eu cresci lá em casa, né? Eu mais 3 irmãos, fora um irmão que eu tive que morreu bebê. Lá em casa era tipo assim, ó, meu pai não é seu pai, minha mãe não é sua mãe. Meu irmão mais velho dizia assim, ó, eu estava antes de todos aqui e todos vocês foram encontrados na lata do lixo. Meu irmão mais velho fazia esse terror com a gente. E ele fazia mais com a mais nova, né? Ele fazia assim pra ela. Que ele tinha um ranço com ela, porque minha mãe mandava ele cuidar dela. Aí ele falava assim pra ela, estranho, eu tava aqui antes de todos vocês. Quando a Thalita chegou, eu vi. Quando o Leandro chegou, eu vi. Quando você chegou, eu não vi de onde você veio. Esse terror ele fazia. Mas, lembrando dessa brincadeira, claro que o meu irmão fazia, eu fiquei olhando a internet, falando assim, gente, nós somos crianças birrentas. Que, tipo assim, ó, se a minha opinião não é considerada, começa a fazer birra na internet. Se meu ponto de vista foi colocado em xeque, começa a fazer birra também. Será que não é um monte de criança ferida, criança abandonada, criança rejeitada, que não pode estar plenamente em Cristo como um filho ruioso, um filho adulto, porque não resolveu as paradas de criança e tá se comportando igual a Peppa Pig? Porque às vezes eu acho que os cristãos hoje estão igualzinho a Peppa Pig, né? Fazendo birra na internet, enquanto a gente deveria estar revelando a Cristo. Então, será que não tem mesmo um monte de parada da nossa infância que a gente não viu e agora está impedindo a gente de revelar quem nós representamos? Sim. Eu vejo isso também no profissional. Na pandemia, eu fiz curso de social media. Fiz marketing. E tava todo mundo estourando. E aí, a minha criança tava com vergonha de gravar vídeo. Tava com vergonha de se expor, de ser vista. Será que eu vou ser rejeitada? Será que eu vou ser abandonada? Será que é perigoso? Quem é que vai me ver? Quem é que vai me ver? Será que eu sou tão capaz assim? Eu via também quando eu ia nos eventos presenciais. Eu me via pequeno nos eventos. Aí me encolhia. E aí você fala, é a criança. Porque se tem crenças instaladas, certamente elas foram instaladas na infância. Na infância. Mentiras, porque assim, gente, crenças, quando a gente fala no sentido terapêutico, são mentiras que você se acostumou a acreditar. Como, por exemplo, isso é perigoso, isso vai me destruir, eu não sou capaz, não gostam de mim, estão me julgando. Esse tipo de crença é crença que conta mentiras pra você, mas que você nem sequer questiona, porque você tá lidando com aquela mentira há tanto tempo, né? Há tanto tempo que você acaba achando que elas são verdade. Você hoje está ajudando mulheres a olhar para essa criança interior? Sim. Quando eu entrei no Meet, né, na mentoria, e eu vi que tinha muitas terapeutas, né, mulheres que queriam se posicionar na internet, mas tinham medo do julgamento. Então, elas estavam preparadas, habilidades tinha, não era mais um curso que tinha que fazer, porque a gente fala, não, eu não estou preparada, então vou fazer mais um curso, vou fazer mais isso, mais aquilo, não é isso. O Senhor nos fez já para algo, né? Para o ID, como você disse, para o indo. Então, eu não tenho que me preparar mais, eu tenho com o que eu tenho. E não é mais um curso que vai me fazer capaz. E aí, hoje, eu lido com essas terapeutas, empreendedoras, porque na criança você não empreende. Eu aprendi... Criança não empreende. Não, criança não empreende. Por isso que no começo foi tão difícil para empreender. Crianças. E quando a gente trabalha para alguém, a pessoa dá ordem e você faz. A criança... Porque aí é como um pai ou uma mãe ali mandando e você obedece. Isso. Então, é muito mais fácil alguém tá te ordenando e você cumprindo.
Agora, criança empreender não dá certo. E aí foi onde eu tive que olhar. Falei, E aí tem mais, né? Você falou da terapeuta, porque é muito o nosso universo, e eu fico pensando, criança não empreende, criança não ajuda outra pessoa, então às vezes, eu tenho medo de atender, porque tá na criança também, porque uma criança não orienta ninguém a fazer nada, né? Mas já viram na internet aqueles memes, aquelas crianças hiper sábias, né? Que a criança vem e fala uma coisa, aquilo ali é só meme, porque criança mesmo, né? Não fala assim, às vezes solta uma, tipo Isabela, né? Solta minha filha, solta umas pérolas assim, que eu falo, meu Deus do céu. Outro dia ela tava querendo gravar um vídeo para protestar contra os protestos que estão acontecendo. Aí eu peguei e falei, não, minha querida, já tem muita gente falando desse assunto, mas mamãe, nós precisamos falar. Eu falei, não, deixa, mamãe já falou, nem a mamãe quer falar mais, não vamos falar não. Aí ela foi pra terapeuta dela, e a terapeuta dela falou assim, escuta, ela veio me mostrar o que tá acontecendo na internet, aí no meio cristão, e ela tá querendo se posicionar, tá bom? Mas, via de regra, a não ser que seja filha de uma terapeuta mega crítica, criança não ajuda ninguém, criança não se posiciona, criança depende que o outro fale o que é bom. Por exemplo, que roupa que ela vai. Olha como isso pode ser, né? Profundo. Minha filha, por exemplo, agora já não mais, né? A gente tá com 11 anos, então agora ela já quer escolher as roupas dela. Mas até há pouco tempo atrás, era parte das minhas funções dizer pra ela que roupa que ela ia. E às vezes, quando ela começou a escolher, ela escolheu uma roupa inadequada. Então eu digo, essa roupa para esse lugar não. Ou porque tá frio, ou porque tá calor, ou porque o ambiente não. E aí vira uma mulher adulta. Cresce, mas aqui dentro da alma não cresceu. Aí ela não se sente bem com roupa nenhuma, porque ela precisa que alguém venha e diga para ela que aquela roupa tá boa. Ela não consegue dar opinião, porque ela não sabe se ela pode dar a opinião, se ela deve dar a opinião. E às vezes quando dá como uma criança, de uma forma totalmente equivocada. Então, quantas coisas da nossa vida são disfuncionais, será, né? Vamos pensar. Quantas coisas da nossa vida são disfuncionais por causa dessa criança? Sim. Eu vejo assim que eu sempre fui muito espalhafatosa, né? Ria alto, falo alto. A minha família fala alto, né? E aí tinha, não grita, não fala tão alto, não grita. E aí você vai se colocando numa caixinha, né? A questão do corpo. Não explicava, ó, você não pode usar esse tipo de roupa porque você tem um corpo já de mulher, né? Você não pode usar. E aí você vai se colocando dentro de uma caixinha. Não é explicado. Você vai achando que o problema é você. É você. Porque a criança é muito literal, né? O cabelo. Agora tá na moda. Mas quando eu era criança, não era um cabelo adequado pra... Não era bonito por ser encaracolado. E assim, quem tinha o cabelo encaracolado como nós, crespo, né? O meu cabelo é crespo. O meu cabelo era um problema com o qual minha mãe tinha que lidar. Por quê? Porque minha mãe dizia assim, né? Isso é a minha história. Talvez outras mulheres se coloquem nesse lugar, conheçam essa história. Eu não sei cuidar do seu cabelo. Eu não sei arrumar seu cabelo. A minha tia, tinha uma tia que ela sabia fazer tranças, né? Ela tinha mais esse dom, né? Esse talento. Aí minha mãe falava, sua tia sabe cuidar do seu cabelo. Eu não sei cuidar do seu cabelo. Então, eu cresci achando que, de alguma forma, meu cabelo era um problema com o qual minha mãe tinha que lidar. Eu aprendi muito cedo a cuidar do meu próprio cabelo, né? Então, eu arrumava meu cabelo. E antigamente, não sei se eu devo contar, vou contar. Antigamente tinha uma coisa, gente, que chamava pente quente. Nossa. Você sabe o que era isso? Sei. Era um instrumento de tortura. Porque eu não sei como era lícito para que crianças usassem. Por quê? Era um pente de ferro que se colocava no fogo, no fogão mesmo, e ele esquentava, e tipo assim, chapinha. Chapinha é uma coisa revolucionária, né? Quando eu era criança, a gente esquentava o pente quente e passava no cabelo antes de ir pra escola, pra poder ficar com o cabelo baixinho, arrumadinho, domado, né? O problema, né? Domar o problema pra poder ir pra escola. E minha mãe deixava eu passar o pente quente pra poder domar o problema. E, gente, quantas vezes eu, passando o pente quente, encostava aqui na testa e ia pra escola com a testa marcada do ferro quente, né? Que tava ali no fogo. Então, assim,
como que essas coisas do cabelo, da aparência, do falar, o jeito que você fala, o seu cabelo, a sua relação com seus irmãos, né? Aquela coisa da comparação. Ah, o seu irmão, olha como seu irmão come direito, olha como seu irmão vai bem na prova. Tudo isso são coisas da criança que ficam refletindo na vida adulta. E aí a gente fala assim, mas não precisa olhar para isso, não, isso é frescura. Isso é coisa boba, isso aí eu sei, foi assim mesmo, é assim com todo mundo. E sim, todo mundo teve uma infância e ninguém teve a infância dos sonhos. Mas será que a gente não tem que lidar com essas questões da nossa infância? Sim. Eu vejo que muitas coisas foi impeditivo, eu vejo até pelos clientes. A questão de uma coisa tão... Já estou preparada, sou terapeuta, estudei para isso. Eu preciso me posicionar agora. Por que eu não consigo me posicionar? Por que é esse bicho de 7 cabeças ir falar na frente de uma câmera? Porque eu fui invalidada muitas vezes quando era criança. Vamos pensar assim, se a gente na igreja, se olhassem para isso, cada criança olhasse assim, ó, essa aqui fala bastante, então eu vou pôr no teatro. Essa aqui é mais contida, então eu vou pôr. Até na escola ou em casa, cada mãe visse um filho de uma forma diferente. Porque a criação é a mesma. Eu vejo pela minha irmã. Somos criações iguais, né, vamos dizer assim, mas totalmente diferentes uma da outra. Eu sou mais risonha, a minha irmã é cara fechada. Eu falo com todo mundo, até na feira, no mercado. Mas a minha irmã é poucas palavras. Viemos do mesmo lugar, da mesma casa, totalmente diferente. Então, tem que ter essa singularidade, tem que ter isso nas igrejas, nos lugares, tem que cada um ser lidado de uma forma. E tudo bem, aí alguém tá ouvindo e dizendo assim, isso aí tudo, gabaritei, tudo aconteceu comigo e mais um pouco. Tem solução? Qual que é o caminho, então, para percebendo que eu tenho uma criança ferida dentro de mim, né? Uma criança subnutrida dentro de mim, uma criança querendo existir. O que faz agora? É olhar para dentro. Não é repreender a criança, né? Muita gente fala, não, deixa a criança para lá. Algumas pessoas lidam até falando, não, é daqui para frente. Não, eu tenho que olhar para minha criança. Mas não é ir lá e mimar ela, não é lá e parar a minha vida e vou cuidar da minha criança. É que nem eu tô aqui agora. Eu falei, tá tudo bem eu me expor, tá tudo bem, é tranquilo. Então, eu acolhi minha criança, passei segurança para ela e estou aqui. É olhar para a criança, curar, acolher, mas ir para a vida adulta. Então, quando eu for gravar um vídeo, minha criança, tudo bem, eu vou me expor agora, não tem perigo, e vou gravar meu vídeo. E trazer a consciência a isso verbalizando? Eu falo direto com a minha criança, porque eu sou muito competitiva, que né? loucura, você é maluca. Eu sou muito competitiva. Comecei a fazer natação agora. Já quero performar. Aí eu falo pra minha criança, aqui não é lugar de performar. Aqui você vai aprender a nadar, tá tudo bem errar no começo, é lidar com a criança mesmo. Lidar com a criança. Porque senão eu quero atravessar, ou o meu amiguinho já começou muito antes que eu, tá nadando melhor, eu já quero nadar igual ao meu amigo. Ou me frustrar, não consegui nadar de costas agora. Não, calma, é um processo. Então, eu lido com a minha criança diariamente. Isso ajuda na prática? Muito, muito. Porque você está acolhendo ela, você está maternando a sua criança e indo para a vida adulta. Você tem causos de mulheres que estão também é um grupo de mulheres que conversa com a criança. Tem tipo um grupinho de mulheres que... Você tem causos dessas mulheres? Tenho. Eu tenho um grupo terapêutico, né, no WhatsApp, e aí, a princípio, eu pensei para falar que tá em alta, né, feminino ferido. Mas antes de falar pro feminino, eu tenho que falar com a criança. Porque se o feminino tá ferido, tem uma criança ferida, tem uma menina ferida. Então, a energia masculina e feminina vem da criança ferida. Por que essa mulher tá masculina? Por que ela pega tudo pra ela? Porque teve uma criança que não foi olhada, que teve que crescer rápido demais, que teve que não pôde brincar, teve que assumir responsabilidade tão cedo. Então, essa mulher na vida adulta, ela não vai precisar de ninguém. E aí vai ser uma mulher sobrecarregada. Então, nesse grupo terapêutico, no Instagram, eu me posiciono assim. Antes de olhar por que eu não gravo um vídeo, vamos olhar por que eu tenho medo de me expor. Então, começa lá na raiz. Vamos tratar a raiz? Né? Que medo é esse de ser rejeitada? Que medo é esse do abandono? Vamos olhar para isso? Que medo é esse de ser passada para trás, né?
ou de alguém te humilhar. Vamos olhar para isso? E aí, olhando para a criança, curando a raiz, acolhendo essa criança, você vem para a vida adulta, né, que a gente está falando, preparada. E você fala uma coisa que pode parecer simples, mas ela é muito poderosa, que é você escolher como um adulto, né? Trazer a consciência de que você é um adulto. Eu me lembro uma vez, eu fui em um evento e eu tinha sido convidada por um colega de trabalho. Ele falou, olha, eu tô começando uma empresa de treinamento, são os primeiros treinamentos, queria te convidar para o nosso próximo evento. E aí era uma proposta muito diferente, né? Muito diferente. Que era um treinamento onde você iria fazer um prato, né? Uma comida ali. E a partir daquela experiência, eles iam destacando aprendizados. E aí ele me convidou, eu já conhecia ele, eu já tinha feito um outro treinamento com ele, então eu já sabia que ele tinha essa pegada dinâmica. Eu sempre gostei de coisas diferentes. Falei, eu vou sim, Otávio. Chegou no dia do treinamento, eu fui. Era lá na Vila Mariana. Era tipo um coworking. E era um coworking com cozinha. Só que quando eu cheguei lá, aquela coisa do café que as pessoas vão se apresentando, a apresentação era mais ou menos assim. A pessoa, oi, tudo bem, tudo bem. Onde você trabalha? Eu sou executivo de vendas da Copenhagen. O primeiro, né? Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro. Tá bom. Aí fui para outro grupinho ali de café da manhã, né? Tomando café da manhã. Oi, tudo bem, tudo bem. O que você faz da vida? Eu sou vice-presidente da não sei o quê. Meu Deus do céu, que lugar que é esse, né? Onde eu tô, o que tá acontecendo? E eu vou pro outro grupo. Quem é você? Eu sou dono de uma empresa, de uma mecânica de aviões. Nesse nível, né? A galera, eu falei, nossa, eu acho que o Otávio me convidou pro treinamento errado, né? Porque eu vou falar que eu sou o quê? Eu pensei comigo. Então eu sou coach, treinadora, mentora de mulheres. Não falei pra ninguém o que eu era, guardei no mais absoluto segredo, né? Comigo mesma, né? Falei, eu sou pequena aqui só tem empresário, só tem gente rica, só tem gente importante. E eu fiquei pensando, como eu saio desse lugar sem chamar muita atenção. Queria ir embora no meio do treinamento. E não tinha jeito, porque era um grupo pequeno, tinha ali, devia ter umas 16 pessoas. O Otávio me conhecia, veio me cumprimentar. Que legal que você veio, você vai gostar, você vai ver que dinâmico e ppp. Bom, fiquei bem desconfortável, me sentindo o quê? Um fiote de cruz credo no meio dos sharks, né, dos tubarões. Começou o treinamento. E aí eles começam a falar de comida. Comida é um assunto que eu gosto e entendo um pouco por conta da nutrição, e começa uma proposta ali de, se o seu negócio fosse um prato de comida, uma refeição, que refeição seria? Eu falei, eu tô lascada. Porque que esse povo vai falar que é o negócio deles, é o trabalho, é um caviar, é uma lagosta, e eu vou falar que o meu é o quê, né? E aí eu tava nessa época fazendo um jejum que eu tava comendo apenas frutas, legumes, verduras, enfim. E aí eu tinha aprendido a fazer um macarrão de abobrinha, né? Isso daí faz muitos anos, tá, gente? Só pra dizer, eu tô abrindo meu baú de histórias. Tinha aprendido a fazer o macarrão de abobrinha. E eu falei assim, eu vou falar que o meu negócio é um macarrão de abobrinha, porque pelo menos é uma coisa diferente. E aí eu peguei, chegou na minha vez e falei, olha, o meu negócio é como um macarrão de abobrinha. Por quê? Eu não queria falar qual era o meu negócio. Eu falei, porque o meu negócio, ele parece simples de fazer, mas se você não souber os segredos, não dá certo. E aí, né? E aí tinha um homem na mesma mesa que eu, da dinâmica, que ele era o mecânico de aviões. Tinha uma empresa, um engenheiro que tinha uma empresa de mecânico de aviões. Ou seja, né? Ele, nossa, que interessante. Macarrão de abobrinha e pererê, e começou a perguntar muito. Aí, na minha cabeça, eu pensei assim, esse cara tá querendo dar em cima de mim. Vou dar conversa pra ele. Só ficou pior. Falei, não vou dar conversa pra esse homem, não, que quer saber de macarrão de abobrinha. Que curiosidade é essa? Eu sei que terminou a primeira dinâmica, que era tipo esse quebra-gelo, que prato é o seu negócio. O Otávio, que era o que eu conhecia, fala, gente, então a dinâmica hoje é diferente. A proposta é que vocês
façam um cardápio que nós elaboramos aqui. E para conduzir essa parte, eu quero chamar o meu amigo Vitor, não sei das quantas, que eu não vou falar o sobrenome dele aqui. Era o homem que estava me perguntando do macarrão de abobrinha. Aí levantou todo mundo, palmas pro homem. Ué, o homem não era mecânico de aviões? Ele era mecânico de aviões e amigo pessoal do Alex Atala. Quem conhece aí, gente? É o chefe mais premiado do Brasil. E ele falou, sou amigo pessoal do Alex Atala, porque eu gosto muito de gastronomia, e eu já até fiz um estágio lá no restaurante no Dom, só para conhecer os bastidores de um restaurante. Coisa de gente rica, né? Porque eu já fiz estágio em restaurante, não faria só para conhecer os bastidores. E ele falou, e aí o Otávio me deu esse desafio, e hoje eu quero propor para vocês um cardápio para a gente aprender sobre os nossos negócios. E nesse cardápio nós vamos fazer macarrão de abobrinha. Por isso que ele estava todo interessado, porque era o cardápio que ele ia ensinar. E aí tinha um frango com curry também, uma salada de pêssego com não sei das quantas e um merengue de sobremesa. E aí eu peguei e pensei na hora, nossa, eu me sentindo tão pequena, eu me sentindo uma lombriga aqui, né? Um verme no meio dos poderosos. E olha só como que quando você persiste e permanece no desconforto, você pode aprender e também ensinar muitas coisas. Porque aí, gente, eu virei no treinamento a pessoa mais inteligente da sala. Virei e ainda sabia fazer o prato, né? Então, todo mundo queria ficar no meu grupo. E por que eu contei essa história toda? Porque a minha criança queria ir embora. Minha criança se sentiu não pertencente, minha criança não se reconheceu, minha criança se sentiu desconfortável. Mas foi estar na mulher, falar assim, agora eu vou ficar, porque me comprometi com o Otávio, vou ficar até o fim, vai ficar feio se eu for embora, que me fez viver essa experiência. Então, às vezes, a gente tem sim que conversar com essa criança, entender o que ela está falando e falar para ela, tá bom, mas a adulta que sou eu e a gente vai fazer. Mesmo que não seja legal, mesmo que não seja confortável, a gente vai fazer esse vídeo, essa live, esse treinamento, esse atendimento, a gente vai fazer. E a gente só tem a ganhar, porque no final, esse foi talvez um dos treinamentos mais legais que eu participei em toda a minha vida e inesquecível. Já deve ter, gente, para mais de 10 anos que eu fiz esse treinamento, mas ele é inesquecível. Sim. E você não queria nem ser percebida, né? Não queria, mas virei o assunto, a menina do macarrão de abobrinha. Quando eu comecei a natação, eu não tinha a roupa adequada, né? Que o maiô certinho, né? E eu sempre gosto de coisas muito coloridas. E o único macacão que eu tinha era esse macacão colorido. E eu fui para a primeira aula de natação. Não queria ir embora, porque eu não estava com a roupa adequada. Aí eu falei com a minha criança, a gente não tem o macacão certo, vamos dizer assim. Mas você vai nadar com esse. E aí eu achei que todo mundo ia ficar reparando, olhando. Não, até elogiaram meu macacão. Aí a criança queria ir embora, porque não estava adequada. Falei, quantas coisas a gente deixa de viver na vida porque estamos na criança? Estamos na criança. Relacionamento. Se a gente não tem... Criança não se relaciona. Não se relaciona. É birrenta. Quer bater o pé. Quer do seu jeito. Quer do seu jeito. E até assim, né? E no nível mais profundo, né? Muitas questões de intimidade mesmo, né? Homem e mulher, muitos conflitos são porque a mulher é uma criança. Sim. Então, para ela é difícil, por exemplo, se desnudar. É difícil se entregar. É difícil confiar se tem um histórico ainda de um trauma, de um abuso, de uma violência, de alguma coisa desse tipo. Todos esses são assuntos da criança que, na hora ali da intimidade com seu marido, que é algo abençoado, que é algo tranquilo, a criança vem para a cama. Sim. E a criança na cama, a criança não faz nada. Ou vai pro oposto, né? Se teve abuso, alguma coisa, acho que perdeu totalmente o valor e vai pra... Acho que não tem valor, então a criança quer provar o seu valor na onde? Muitas vezes no corpo, muitas vezes sem entender, né? A questão de, não, eu tenho o meu valor. Não, esse corpo foi o Senhor que me deu. E aí, se ela vai na criança, ela vai se deitar, vamos dizer, com qualquer pessoa, porque não tem o seu valor, né? Mas vai aí, cara, alguém que tá nos ouvindo pode pensar assim, então tá bom, é só eu começar a conversar com a minha criança. Não, nessa.
São várias camadas, né, para você chegar na criança. Eu vejo que o constelar me trouxe essas camadas. Porque lá na primeira vez que, no Vida em Ordem, a gente olhou para o financeiro. E aí eu via que tinha camadas. Mas se naquele momento eu olhasse diretamente para a criança, eu ia continuar na criança. Ia entrar pro vitimismo. Ah, a vida é assim mesmo. É difícil. Porque a criança, ela caiu. Ela vai chorar. É o adulto que tem que ir lá e falar, não, tá tudo bem. Então, vem a consciência antes de você olhar para a criança. É você ver os padrões, é você olhar para outras coisas. Eu vejo que eu peguei musculatura para hoje olhar para a criança. Porque lá no começo, no Vida em Ordem, se eu tivesse olhado para a criança, eu estaria na criança até hoje. Entendi. Tem uma coisa muito, assim, que eu aprendi com o Corpo Explica, que é eu preciso chorar. Eu tenho uma oralidade, assim, muito presente, dá pra ver, né? Olha o tamanho da minha boca, olha o meu rosto redondo. Oralidade, gente, é um traço, né? De um formato de corpo, um traço de caráter que fala muito de comunicação, de sentimento, né? Dessa necessidade e de uma dor de abandono. Então, são pessoas que elas estão o tempo todo tocando, fazendo isso porque elas precisam realmente dessa troca. E eu tinha essa oralidade, mas a minha oralidade, querida, ela era surrada pela minha rigidez. Mas surrada, como é surra de vara molhada, sabe? Toalha molhada, aquela surra assim. Então, eu não chorava. Eu sentia tudo. E eu simplesmente, e eu me lembro, e são as histórias da nossa criança, né? Eu tenho um irmão mais velho, gente, meu irmão mais velho não é um monstro, não. Mas ele era um irmão mais velho com todas as nuances que um irmão mais velho pode ter. E quando a gente era criança, o meu irmão mais velho, ele uma vez encontrou um livro num sebo, perto de casa, que era tipo assim, as leis universais do Kung Fu. Uma coisa assim, as leis não sei o que lá do Kung Fu. E a gente assistia muito naquela época, eu sou de 84, né? A gente assistia Karate Kid, a gente assistia Bruce Lee. Quem é dessa época vai saber do que eu tô falando. E meu irmão inventou que ele era um mestre das artes marciais. Um mestre, e ele nos convenceu, sendo mais velho, com excelentes argumentos, só que não, de que com aquele livro, com os filmes que ele assistiu, ele era faixa preta. E ele era o mestre e nós éramos o quê? Os discípulos dele. E aí meu irmão fazia as aulas e batia na gente. Só que era aula, não era... Você entendeu? Entendi. Era aula. Sim. E aí ele batia... ele fazia isso com eu e o depois de mim. A mais nova, a caçula, ele não fazia, não. Ele batia e o meu irmão mais novo falava assim, ó... Você tá ferrado, eu vou contar pro pai que você me bateu e doeu. Essa sua aula. Ele falava, você é um covarde. Olha, Thalita. Aí ele vinha e me dava um pá! Um soco. E como eu queria agradar meu irmão, eu segurava o choro, a lágrima escorrendo assim devagarzinho. Tá vendo? A Thalita é igual homem. Olha como ela suporta a dor. Você é um frouxo, rapaz. E era sempre isso, as aulas de karatê do meu irmão. Então, isso foi uma parte da minha criança que eu só vim ter consciência depois da constelação. Gente, eu não choro. Perdão, depois do Corpo Explica. Eu não choro. Se tá doendo, eu penso assim, não, porque eu sou forte, pode estar doendo, eu suporto a dor. E aí, eu me lembro que na época que eu tava estudando análise corporal, eu me tornei uma chorona, que tipo assim, eu vendo comercial, eu começava a chorar. Eu falava, meu Deus do céu, mas era tipo 35 anos de choro armazenado. E hoje, eu sou chorona. Eu entendi que eu era chorona, mas que eu reprimia, né? Que eu não dava espaço para minha oralidade. Mas não tanto assim. Mas hoje eu me permito acessar. Eu permito que as minhas emoções sejam acessadas de forma mais natural. Para não acumular toda essa sensibilidade, toda essa dor. Porque se isso não está sendo vivido com naturalidade, né, com coerência, vai se mostrar em outras áreas da sua vida. Às vezes vai virar uma doença, vai psicossomatizar, né, vai se mostrar como um sintoma ali que você não sabe de onde vem. É uma dor de cabeça, é uma dor nas costas, é em várias áreas do corpo, né, se reflete aquilo que às vezes você não está elaborando emocionalmente. E é tão libertador, né? Quando você fala, é assim que eu funciono. Chorar é maravilhoso. Chorar é maravilhoso. Eu falo, às vezes uma aluna ou cliente pergunta, o que eu faço? Eu falo, chora. Sim. Chora, porque chorar é maravilhoso. E é libertador.
Foi no Corpo Explica também, e no Constelar, que eu fui aprendendo que fazia parte chorar. Porque eu também não chorava. Principalmente na frente das pessoas. Hoje eu vejo um bebê nascendo, vejo um filme, eu me permito chorar. E às vezes eu quero chorar, eu sei que tal filme faz chorar, eu coloco o filme só pra eu chorar. E que delícia chorar. E aí eu percebi que tinha tempos que eu precisava ficar sozinha, por causa que a minha oralidade queria ter um tempo, assistir um filme clichê, que você já sabe o final, comer uma pipoca, comer um doce, e tava tudo bem. E hoje eu tenho esses momentos que faz bem para minha oralidade, que faz bem. A questão de eu não posso roupa apertada, eu sei que faz parte da minha oralidade, mas eu preciso de um salto porque minha rígida quer tá bem. Então você vai se conhecendo, você vai começando a se entender. E aí entendeu a outra, né, o próximo. E isso é maravilhoso, somente no Constelar, que a gente lida, né, com muitas outras mulheres. E eu vejo muito assim, a questão do relacionamento, voltando. Até a questão de gestar. Eu não queria ser mãe. Eu não queria. Eu falava, não quero ter filhos. Não quero ter filhos. E aí, no Constelar, eu fui curando, fui entendendo. Criança não tem filhos mesmo, né? E aí eu vou entendendo, não, agora eu quero gestar, quero ser mãe. E aí qualquer parto normal, nem sei se dói tanto, mas eu choro agora. Se emociona. Me emociona, eu falo, Senhor, eu quero isso pra minha vida. Sabe que a imagem que me veio, você tá dizendo assim, me veio uma imagem. É como se áreas congeladas no nosso interior fossem, né, sendo trazidas à vida, né? Como aquela imagem de Ezequiel do Vale de Ossos Secos, como se aqueles ossos sequíssimos começassem a se reorganizar e a receber tendões, né, carne, músculos, até que eles se tornavam um poderoso exército, né? Então, talvez esse olhar para dentro e começar a dar esses comandos para essa criança interior, a gente possa se assemelhar àquela experiência do profeta, né? Olhando para aquilo que estava morto, aquilo que não gerava vida, né? Aquilo que já tinha sido abandonado e esquecido, agora tendo um propósito, né? Passando por um processo que vai levar a um propósito. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Muito profundo. E aí você entender isso, né? Porque quantas mulheres estão feridas e falam que não quer filhos. Não quero filhos. E não tá olhando pra onde. Por que eu não quero ter filhos? Aonde dói? Não quero vida. Não, por que eu não quero vida? E aí entra muito em contradição, porque você fala assim, tá, mas o papel, vamos dizer assim, né, a cartilha é você noivar, casar e ter filhos, né? E eu não queria, eu falo, de onde vinha? E aí olhar para isso, se curar, e você falar, não, eu quero vidas. E você vê que era a criança que não queria, né? Porque a criança não consegue cuidar de outra criança. Algumas crianças cuidam de outras crianças. E isso também vira uma disfunção na vida adulta, vira uma disfunção na vida adulta. Eu me lembro de uma constelação que eu fiz e foi pública. Então, posso falar dela. Que a cliente tinha muito medo de atender, de errar, né? De cometer algum erro durante o atendimento. E aí, quando a gente foi olhar, era uma questão da infância. Porque quando ela era criança, a mãe dela teve vários filhos e ela cuidava dos irmãos dela. E em um determinado momento houve um acidente que ela deixou um dos irmãos dela cair, bebê. E ela recebeu uma punição, né, por conta daquilo, por conta daquele acidente que aconteceu. Então ela ficou com muito medo de cuidar e muito medo de machucar pessoas. Só que, como a nossa alma fica buscando soluções, ela foi querer se tornar terapeuta. Então, assim, aprender a cuidar é uma coisa. Efetivamente cuidar é outra. E aí, quando essa mulher, né, tinha que cuidar, ela se sentia aquela menina que falhou. E eu me lembro que as direções, né, os desdobramentos foram justamente nessa direção, né? Aquela menina nem deveria estar cuidando, na verdade, de um irmão. Mas aquilo que aconteceu foi um acidente. Ele não determina quem você é. Agora você pode cuidar. E aí eu me lembro que uma das frases foi alguma coisa assim, não lembro exatamente, mas foi algo assim, ó, ela devolvendo o irmão para a mãe e dizendo assim, eu não posso cuidar dele para você, porque agora eu tenho outras pessoas para cuidar. Uau. E é muito isso, né? Essa conversa, esse diálogo interno, eu acho que ele é importante trazer
verbalizar, por quê? Porque ele já acontece. O tempo todo a gente está falando com a gente mesmo, né? E com as nossas dores, e com as nossas memórias, e com as nossas sensações sobre o que está acontecendo, sobre como a gente acredita que está sendo vista. Então, esse diálogo interno já está acontecendo. Mas, às vezes, o nosso diálogo interno, ele é podre. Sim. Porque a gente está falando para a gente mesmo, assim, coisas terríveis e mentiras. E nós somos filhos da luz. Como que a gente pode estar falando mentira? Eu vou dar um exemplo. Ah, ninguém gosta de mim. Isso é mentira. Sim. Eu vi esses dias uma influencer contando que ela é cristã. E aí ela disse que outro dia ela falou alguma coisa assim, eu tô sozinha. E aí o filho dela, né, ouvindo... Aí, o que se fala em casa, o que se fala na Bíblia, o que se fala na igreja, falou: mamãe, você nunca está sozinha. Jesus sempre está com você. E não é uma verdade? Uma verdade. Mas o que a gente fala? Eu tô sozinha. Ninguém me ama. A verdade é que eu não importo, eu não tenho importância. Isso é diálogo interno. Só que esses diálogos que nós temos e nos acostumamos a ter conosco são baseados em verdade ou mentira? E se a gente está contando mentira pra gente mesmo e acreditando e vivendo por essas mentiras, desde quando a gente conta essas mentiras? Eu tinha, né, uma mentira muito forte dentro de mim, que eu não tinha valor. E eu tenho um louvor, não vou cantar aqui, mas você tem um valor, Espírito Santo. E esse louvor falava tanto comigo, eu chorava. E era, de uma certa forma, era o cuidado do Senhor. Nova, adolescente, eu ouvi esse louvor, eu chorava. E eu não entendia por que eu chorava com esse louvor tanto. E era um dos meus louvores preferidos. Mas ele estava ali, me curando de uma coisa que eu ouvi na infância. Estava curando, sabe? E aí, agora, adulta, continuei olhando para isso. E aí, quando vem pensamentos disso, eu falo, já vem a profecia. Você tem valor, o Senhor morreu na cruz do Calvário pela sua vida. Você é filha, você é amada. E aí, é essa batalha que a gente tem diariamente. Porque a nossa mente, a gente já acorda, muitas vezes, já pensando, o que eu fiz de errado? É uma batalha. É uma batalha tremendamente. O que eu fiz de errado? Ai, sai de uma conversa. Será que eu falei alguma coisa errada? Será que eu não devia ter falado aquilo, isso? E aí você vai meio que chicoteando mesmo, um chicote, né? E aí você olhar, não, tá tudo bem, eu sou assim, meu jeito é assim, eu tenho valor. Muitas coisas, quando a gente derruba alguma coisa, só estabanada. Não tem o cuidado. Que nem você falou desse caos. Mas o que aquela criança ouviu? E aí ela carregou pra vida. Não foi assim, não, tudo bem, filha, acontece, não, vou levar no hospital, tá tudo bem, você não teve culpa. Eu acho que grandes coisas na nossa vida a gente carrega pela forma que foi falado. Sim. E a gente fala, pessoas feridas ferem, né? Exatamente. Mães, pais feridos ferem os filhos. Não porque não amam, mas foi a forma que eles aprenderam. Exatamente. Até teve uma série que hypou agora no começo do ano, que é Tudo Culpa Dela, eu acho que é esse o nome da série, não me lembro, que eu não vou dar spoiler, né, porque vai que você não assistiu a série inteira, mas se você assistir a série inteira, você vai perceber que a disfunção que acontece ali, né, com o personagem, com os personagens principais, são por uma situação que aconteceu na infância. Então, a série passa em torno da história de um menino que ele desaparece na escola. A mãe dele pensa que ele está brincando na casa de um amigo, e aí quando vai buscar na casa desse amigo, descobre que não tem nenhum amigo que mora ali, que ele nunca esteve na casa daquele amigo, e é uma criança realmente. E aí essa criança desapareceu, sumiu. E tudo leva a crer que ele foi sequestrado, e aí depois, durante a série, a gente descobre que ele foi sequestrado, mas ninguém sabe por que ele foi sequestrado. Aí eu vou dizer assim, se você não assistiu, você assiste e depois você vai entender. Se você assistiu, coloca aqui nos comentários se não faz sentido. No final, o menino que foi sequestrado, passou por essa situação por conta de outras situações que haviam acontecido na infância de quem cuidava dele e de quem era a mãe dele. Então, depois você assiste a série. Por quê? Porque é, de novo, o autor lá, que eu não me lembro o nome. A nossa infância é o chão pelo qual nós vamos pisar a nossa vida inteira. Então, aquele dia que, por exemplo, sua mãe te esqueceu na escola,
né? Coisas assim acontecem. Aquele dia que você não foi convidada para a festa de uma amiguinha, né? De uma situação. Aquele dia que você achou que sua roupa estava inadequada, né? Aquela situação de cuidar do irmão ou de ser cuidada por um irmão ou por uma irmã. Situações, infelizmente, que permeiam a história de muitas mulheres, de um toque indevido na infância. E eu tenho cuidado de muitas mulheres, Cá, que elas aprenderam a pensar assim, não foi nada. Não foi nada. E aí, por isso, não são curadas. Porque se eu não sei que eu tô ferida, como que eu vou poder ser curada? Ou achar que eu fiz... Como fala? Qual foi o formato que eu fiz, a atitude que eu tive de ele achar que ele podia que ele podia me tocar. Eu fui culpada. Eu fui culpada. Então eu não tenho valor, eu mereço passar por isso. Uhum. Todas essas questões são questões da infância que valem a pena você olhar, você se aprofundar. Como disse a Karina aqui, você ter a coragem de remover essas camadas. Porque com certeza vão fazer bem para a mulher quando a menina estiver bem. Cá, quero te agradecer. Que papo gostoso. Gostoso demais. O povo, quem vê só os cortes, vai achar que a gente é doida. Eu falei com a minha criança é isso, minha criança é aquilo. A criança não é um personagem fictício, ela existe. E você vai conversar com a sua e você vai ver que ela responde, inclusive. Sim. É incrível o que essas crianças fazem. Então, deixa suas redes sociais para quem quiser a sua ajuda para olhar para a criança e aprender a falar com a criança, poder te contatar. Minhas redes sociais é Karina Sobral 1 no Instagram. Vai ser um prazer recebê-las lá. E é o ID, né? É o indo do Senhor, né? É saber que o que aconteceu não é o que me define, mas eu poder ajudar outras mulheres a olhar para a criança. Muito bom. Então, aqui embaixo na descrição eu também deixei as redes sociais da Karina. Essa eu recomendo e coloco ela na fogueira. Falei pra ela, tô te recomendando, agora você faça jus. A minha mulher tá falando com a sua mulher. Amém. Você é extraordinária, Amém. Karina. Muito Obrigada, bom ter você na minha vida. Ó, semana que vem tem mais Terapia Café Podcast. E se você ainda não curtiu esse canal, não se inscreveu nesse canal, faça isso agora para não perder os próximos episódios que estão tão bons quanto esse. Até mais.